Olá, sejam bem-vindos a esse momento muito especial, essa aula, né? Eu diria, uma vez educadora, sempre educadora. Eu sou Elionai Concheto, minha formação é ampla, entre neuropsicopedagogia, neurociência, ABA, pedagogia. Tenho uma carreira de 20 anos no espaço, né, educacional. Hoje trabalho no meu consultório, no meu espaço, que é Tadei Concheto, um espaço multidisciplinar, tá? Multiprofissional, atendendo, né, neurodivergentes. Eu sou mentora de um método, o método NAI, o neurodivergente no ambiente educacional. E hoje eu fui convidada para estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre as leis. Sim, as leis, aquela legislação brasileira que envolve muito o nosso trabalho e o educador, né, rege e a orquestra dos educadores, eu diria, né? Você sabe me dizer quais são as leis, né, que nós temos? Qual a legislação que nós temos? E eu queria dar uma resumida aqui para vocês e em uma delas nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Bom, enquanto educadores, nós temos aí no processo, né, de legislação no Brasil, a Constituição Federal, a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, nós temos o Plano Nacional Educacional, PNE, nós temos a BNCC, que rege nossos currículos, nós temos a Lei Berenice Piana, que vem a respeito da neurodivergência, o TEA, nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Romeu Mion e a Lei número 13.861 de 2019, que é a lei que inclui o TEA no IBGE, certo? Nossa, eles são muitas leis. Sim, se a gente tiver a oportunidade, a gente pode falar um pouquinho sobre todas elas, tá bom? Mas hoje, em específico, nós viemos falar um pouquinho sobre a lei que está aí no processo, né, de aplicação dentro da escola, que é a Lei Berenice Piana, a lei conhecida como Lei do Autista, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ela e ao decorrer da aula, mandem aí para as nossas redes sociais quais são as dúvidas de vocês, né? Vou deixar os contatos com vocês e aí a gente vai tirando, né, qualquer dúvida que você tiver enquanto ouvinte deste momento, certo? Então, o que é a Lei Berenice Piana? Gente, Berenice Piana é uma mãe de um jovem autista que liderou uma mobilização das famílias, liderou a associação e os movimentos sociais para a garantia dos direitos da pessoa com TEA, tá? Por isso ficou conhecido como Lei Berenice Piana. Ela foi sancionada em 27 de dezembro de 2012. Então, ela é conhecida como a Lei 12.764 de 2012. E aí vocês podem estar perguntando, Eli, onde eu acho essa lei? Nas redes sociais vocês conseguem achar, dentro da legislação brasileira vocês conseguem achar e ler na íntegra, né, todo o processo de parágrafos, enfim. Primeiro, eu queria trazer para vocês que no parágrafo 1 ela diz o seguinte: para os efeitos desta lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma das seguintes incisos 1 e 2. O que seria esses incisos 1 e 2? Aqui nesses incisos está falando um pouquinho, gente, dos critérios, né? Quais são os critérios do TEA? Então ele traz uma deficiência persistente significativa na comunicação e na interação social, manifestada por uma deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal, usada para interação social, ausência de reciprocidade social, falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento. Isso nós temos como inciso número 1. Inciso número 2, nós temos padrões repetitivos e restritivos de comportamentos, interesses em atividades,
manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns, excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamentos ritualizados, interesses restritos e fixos. Nossa, o que é isso, Eli? Esses são os critérios de uma pessoa com TEA. Para se ter um diagnóstico com TEA, a criança, o adolescente, precisa estar dentro do processo de critérios. Onde eu acho esses critérios? Dentro do DSM-5-TR, que é a nossa fonte, tá? De transtornos e neurodesenvolvimento, ok? Bom, estando aí colocada, né, a lei, como ela traz, eu queria trazer um pouquinho com uma explicação. Bom, Eli, mas tá, eu entendi o que você me disse até agora. Mas quais são as principais garantias que a Lei Berenice traz? Gente, ela traz o reconhecimento da pessoa com autismo, então, né, como uma pessoa com deficiência. E antes não era assim, ok? E ela traz que isso precisa acontecer para todos os efeitos legais. Então, nós temos o direito aos benefícios, que é o LOAS. Nós temos as prioridades nos serviços. Então, cotas de emprego, filas específicas. Nós temos o direito à atenção integral na saúde, com diagnóstico precoce, tratamento multiprofissional e medicamentoso, certo? Direito à educação inclusiva também é um ponto que veio dentro da lei Berenice Piana, onde é necessário e obrigatório adaptações, apoio especializado e proibição de cobranças adicionais nas escolas. Isso é muito importante, tá bom? Principalmente para nós que lidamos com as situações diariamente. Também trouxe o direito à vida digna, a inclusão social e a participação comunitária da pessoa com TEA na sociedade. E a garantia de acesso a políticas públicas específicas e intersetoriais, ou seja, educação, saúde, assistência social, trabalho, todo esse processo veio uma garantia através da lei Berenice Piana. Bom, mas aí a gente pode estar pensando, né? Alguém aí pode estar falando assim, mas Eli, essa lei já sofreu alguma alteração. É verdade, vocês têm razão. Ela sofreu algumas alterações, né? Nós tivemos ao longo aí algumas alterações que não é que sofreu diferença, eles complementaram na lei Berenice Piana algumas questões em relação ao TEA. Eles ampliaram os direitos da pessoa com TEA. Essa lei é a Lei 13.146 de 2015, que traz o Estatuto da Pessoa com Deficiência, certo? Reforçando a educação inclusiva, a acessibilidade, a autonomia e ampliando também tudo isso para a pessoa com TEA. Então, houve-se o quê? Uma complementação lá na Lei Berenice destes pontos. Quando nós tivemos também a Lei 13.861 de 2019, nós tivemos mais uma ampliação. Qual foi? Determinou-se que o IBGE deve incluir os dados sobre o autista no censo, tá? Então, foi outra ampliação que nós tivemos da Lei Berenice. E, por último, a Lei 13.977 de 2020, a lei conhecida como Romeu-Mion. Ela criou a carteirinha de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, que é a CIPTEA, né, que vocês conhecem, que garante prioridade no atendimento e serviços públicos e privados. Carteirinha é gratuita e é emitida pelos estados e municípios, e também foi uma homenagem que ela trouxe ao autista Romeu Mion, que é filho do apresentador Marcos Mion, certo? Então, essas leis, né, tanto a Berenice Piana, como a Lei 13.861 de 2019, que é do IBGE,
como a lei Romeu-Mion, elas são todas, né, juntas, formam a legislação brasileira sobre a pessoa com TEA, dentre todas as outras que eu trouxe para vocês um pouquinho. Gente, resumindo, vamos lá. A Lei Berenice Piana, ela é a base legal do reconhecimento da pessoa com TEA. A de 2015, a de 2019, ela é o ajuste importante que teve da pessoa dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência, do TEA, dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência e do censo, com os dados sobre TEA. E a de 2020, que é a lei de Romeu-Mion, foi a criação da carteirinha de identificação e de prioridade. Bom, hoje a explicação é essa, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sempre estarei à disposição de vocês. E mais do que isso, somos educadores e a necessidade de saber o que é legislação faz parte da nossa história e da nossa formação. Então, hoje falamos sobre essas leis, mas em breve estaremos falando de muitas outras. Obrigada!